Então, na aula passada eu falei para vocês que na mecânica a gente considera 4 forças fundamentais, né? A força gravitacional, a força eletrostática, as forças nucleares forte e fraca, e todas as demais forças, elas são derivadas dessas 4 forças, tá bem? Na aula passada a gente falou sobre a força gravitacional, é uma força de campo, né? Essa força ela age entre os objetos que têm massa. E a equação que representa essa força, ela é dada por menos G, que é a constante gravitacional, vezes a massa dos dois objetos, né, o produto da massa dos dois objetos, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Aí eu mostrei para vocês uma generalização na qual a distância entre esses objetos é exatamente a distância entre o centro da Terra e a superfície terrestre, é o próprio raio da Terra. E nessa generalização surge a expressão para força-peso, né? Então, a força-peso corresponderia à força gravitacional na redondeza da Terra. Além disso, então a gente pode considerar que a força-peso é o resultado da atração gravitacional entre corpos na superfície da Terra, né? Essa é uma força de campo, ela é um tipo de força de ação à distância. E ela vai estar sempre agindo perpendicularmente entre a posição do objeto e a superfície terrestre. A gente viu também que ao substituir as constantes, aparece aqui que o valor de G, que é a constante gravitacional, o valor de G é o valor da gravidade, né? G é o valor da aceleração da gravidade. E a gente encontrou na aula passada que esse valor, para as constantes que estão sendo colocadas aí, seria de 9,839 metros por segundo ao quadrado, considerando uma localização sobre a superfície terrestre correspondente a um raio de 6.371 quilômetros, né? Agora, eu acho que a gente deve explorar outros tipos de força, por exemplo, que são as forças que a gente vai usar para fazer os exercícios que utilizam as leis de Newton, né? Exercícios que consideram que a interação de forças sobre um objeto, ela é capaz de fazer com que esse objeto seja acelerado, tá bem? Então, a força-peso aqui seria a força que a gente vai chamar de 1. Aí vamos então para forças que são bem triviais, como o caso da força normal. A força normal, ela é uma força de contato, ela é exercida pela superfície para sustentar objetos. Então, força de contato e de sustentação. Então, se a gente for pensar aqui que a gente tem uma superfície, sobre essa superfície tem um objeto, a gente sabe já que existe uma força-peso, sempre vai haver uma força-peso apontando para baixo perpendicularmente à superfície, né? Nesse caso, perpendicularmente à superfície. A ideia, né, não é que é perpendicular à superfície, a ideia é que ela é perpendicular à superfície terrestre, né? A linha do horizonte. Já vou mostrar qual é a diferença. E aí, apontando para cima, então, vai ter uma força normal que se equilibra, aqui nesse caso, porque não existe movimento, né? Nesse caso, está se equilibrando a força normal, mas não necessariamente esse valor da força-peso e a força normal são sempre iguais. E um dos exemplos que a gente pode considerar vamos supor o mesmo objeto, a força-peso apontando para baixo, e vamos supor que uma pessoa vem agora e apoie sobre esse objeto com uma força extra aqui. Aí o que vai acontecer? A força normal que surge, ela vai ser maior do que a força normal que existia anteriormente, porque agora essa força-peso está apontando para baixo, essa força externa está apontando para baixo, e a força normal ela vai equilibrar a esses dois valores de forças. Então, para a mesma situação dos dois corpos, a gente tem aí que essa condição aí de forças ela é diferente, tá bem? Então, a força normal, essa força de apoio da superfície, ela não vai depender somente da força-peso, mas do montante de forças que estão fazendo com que esse objeto seja impresso sobre a superfície. Então, a força normal, ela não é sempre igual à força-peso, tá bem? E a outra condição é que a força normal, a gente já viu quando estava falando dos aspectos gerais da dinâmica, que a força normal não é a força de reação da força-peso, né?
Aí quando a gente deu esse exemplo, a gente colocou um objeto, esse objeto estava sobre uma mesa, aí a gente considerava que a força peso apontava para baixo, a força normal apontava para cima. Havendo equilíbrio, ou seja, se o objeto não está se movimentando, não está sendo acelerado, a força normal é igual à força peso. No entanto, o par de ação e reação entre a força normal que age sobre o objeto, ele vai acontecer sobre a mesa. Então, é como se a gente tivesse aqui sobre a mesa, né? E a mesa está aqui. Uma força que responde à força normal, então seria a reação da força normal. E a componente de reação da força-peso estaria na Terra, né? Então, o objeto aqui, ele tem massa mzinho, a Terra tem massa mzão. O par de ação e reação entre a força-peso que age sobre o objeto, ele vai ser uma força de mesma natureza, ou seja, tem que ser uma força do tipo interação gravitacional de não contato. A força-peso é uma força de não contato de interação gravitacional. Então, esse par de ação e reação, ele tem que ter a mesma natureza, e o par de ação e reação, ele está sempre ocorrendo em outro corpo. Então, o objeto de massa m tem uma força-peso, a reação da força-peso está na Terra, né? A força normal, a força normal é uma força de sustentação do bloco com relação à mesa, e a força de reação da força normal, ela está sobre a mesa, em direção oposta, aqui, como se o bloco tivesse, como se a mesa estivesse sustentando o bloco, né? Na verdade, entre o contato da superfície da mesa com o bloco.